Então, continuando. Essa Lei 3.021 de 2014, ela fala sobre a importância, né, do farmacêutico, a exigência do farmacêutico em período integral da drogaria, tá? Então, o que acontece? Até um pouco tempo atrás, nem toda drogaria tinha a presença do farmacêutico em período integral. Tinha lá um quadro, né, presença do farmacêutico, das 8 às 16, por exemplo. E caso você quisesse, então, realmente falar com o farmacêutico, você tinha que ir nesse horário. A partir dessa lei de 13.021 de 2014, ficou obrigatório a presença do farmacêutico durante todo o período de funcionamento da drogaria. Para que isso? Para prestação da assistência e atenção farmacêutica, tá? Se a drogaria, ela é responsável pela dispensação de medicamentos para a população, nada mais justo do que ter um profissional farmacêutico capacitado para que eu possa orientar essa população, tá? Então, ficou de forma obrigatória a presença do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. E aí a gente cai, então, naquela questão que eu pedi para que vocês fizessem atividade. A diferença entre assistência farmacêutica e atenção farmacêutica. E vocês me entregaram coisas bem legais, eu acho que vocês conseguiram entender a diferença. Parecem termos parecidos, né? Mas na verdade são diferentes, porém um completa o outro. Quando eu falo a questão de assistência farmacêutica, eu estou falando de todo o cuidado que o profissional farmacêutico tem em relação ao medicamento. Então, desde a sua produção até o seu armazenamento, né? Como que eu devo armazenar, se é em geladeira ou não, se a temperatura está sendo controlada, se a luz está sendo controlada, se está em um ambiente limpo, se está longe do chão, se acaba respeitando aquele distanciamento da parede para evitar de pegar umidade, né? A dispensação, se essa dispensação está sendo feita de forma correta, né, com a retenção da receita, se é o medicamento na dosagem correta. Então, muitas vezes, quem vai estar dispensando essa medicação é o técnico, mas cadê a assistência farmacêutica do farmacêutico ali, né, verificando se aquele receituário está realmente correto, com data de validade, se a dosagem está sendo correta. Então, isso é assistência farmacêutica, né? Eu acabo ajudando outros profissionais em relação ao medicamento. Então, a assistência farmacêutica está tudo envolvida ao medicamento, diretamente ao medicamento. Se esse descarte desse medicamento está ocorrendo de forma correta, né? Tanto se a drogaria está descartando aquela medicação vencida de forma correta, ou se a população levou os medicamentos vencidos até a drogaria para que eu pudesse descartar. Então, são partes da assistência farmacêutica. Quando eu falo em assistência farmacêutica, eu estou garantindo a execução da legislação. Eu conheço as leis, eu conheço as normas, eu conheço as regras e eu tenho que agir diante dessa legislação. Isso é assistência farmacêutica, tá? Agora, atenção farmacêutica são todas as ações que estão envolvidas com o paciente e o medicamento. Então, um paciente chega até a nós e pede um medicamento para dor de cabeça. Qual que é o papel da atenção farmacêutica? Saber se ele é hipertenso, saber se ele já se alimentou, saber se ele faz o uso de alguma outra medicação ou se ele já fez o uso da medicação necessária para ele, né? Orientar sobre o uso correto do medicamento. Então, tudo que está correlacionado paciente e medicamento, isso nós vamos ver dentro da atenção farmacêutica, certo? Então, assistência farmacêutica é tudo voltado apenas para o medicamento, tudo que envolve o medicamento. Atenção farmacêutica é tudo que envolve o paciente e o uso racional de medicamentos, o uso correto de medicamentos, tá? Não necessariamente fazer o uso correto, mas às vezes a gente pode até interferir que aquele paciente use determinado medicamento. Olha, o senhor é diabético, então o senhor não pode tomar esse xarope porque ele contém açúcar.
Olha só, isso é uma atenção farmacêutica, tá? Olha, a carteirinha de vacinação do seu filho está desatualizado, então há necessidade que você vá até um posto de saúde para atualizar essa carteira de vacinação. Isso é importante para o seu filho e para a saúde também da sociedade. Isso é atenção farmacêutica. Então, tudo o que está correlacionado ao paciente e o uso correto de medicamentos, seja no intuito curativo, paliativo ou profilático, a atenção farmacêutica irá atuar. Tudo bem? Então, esse era o termo, né? Os 2 termos que eu pedi para que vocês diferenciassem, tá bom? Aqui só por curiosidade, né, vocês poderiam, né, falar, mas quais são aqueles receituários da portaria 344 que a Amanda comentou? Então, existem vários tipos de receituário, eu coloquei alguns aqui para vocês, tá? Que vocês irão aprender as diferenças e quando vocês forem fazer a dispensação, vocês irão saber identificar. Então, olha só, alguns medicamentos que são tarjados de preto, né, a gente só pode fazer a dispensação em receituário azul. Outros medicamentos, como por exemplo antidepressivos, anticonvulsivantes, nós fazemos nesse tipo de receituário, que nós chamamos de receituário de controle especial, que geralmente são 2 vias, uma via fica com a farmácia, a primeira via com a farmácia, a segunda via apenas de orientação ao paciente, ela não tem poder de compra, o paciente só consegue comprar com a primeira via, são medicamentos antidepressivos, anticonvulsivantes, alguns tipos de hormônio. Bom? Alguns medicamentos indicados para dor forte, como morfina, dependendo da sua dosagem, a gente só pode fazer a dispensação com o receituário amarelo, tá? Então, existem alguns tipos aqui, medicamentos aqui, ó, para tratamento de acne. Então, já ouviram falar no Roacutan? Né? Então, eu só posso fazer a dispensação com esse tipo de notificação, uma notificação branca, aonde eu tenho que ter a observação disso daqui, ó. Mulheres gestantes não podem fazer o uso dessa medicação. Essa medicação é extremamente prejudicial ao bebê, né? Pode até gerar um aborto ou a criança acabar nascendo com alguma deformação. Tá bom? Só curiosidade para que vocês conhecessem alguns tipos de receituário, que vocês vão trabalhar isso bastante em legislação farmacêutica. Certo? É isso, turminha, o assunto de hoje. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me chamar, e tanto na plataforma ou quanto no WhatsApp, que a gente conversa sobre, certo? Muito obrigado, até a próxima aula, tchau, tchau.